Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje estamos no dia 503 do projeto Bíblia para Iniciantes. Vamos começar o capítulo 10 do livro de João. E esse capítulo 10, muito especial também, assim como todos os outros anteriores, é tão especial que nesse capítulo Jesus vai declarar dois dos 7 eu sous que ele declara no livro inteiro de João. Né? Como eu falo, como eu já falei e repito aqui, o Evangelho de João é o livro para quem quer conhecer a identidade de Jesus. Ele vem falando isso de uma forma claramente, de uma forma espiritual, clara, para todos nós conhecermos quem é este Jesus. Desde o começo do capítulo 1 até agora, ele vem falando da identidade dele e nós precisamos conhecer a verdade sobre Jesus. Quem Jesus é, pois nós somos imagem e semelhança dele. E hoje eu vou ficar aqui até o versículo 9, onde ele fala: eu sou a porta. Depois dele já ter falado que eu sou o pão do mundo, sou o pão do céu, o pão que desceu do céu. Depois dele ter falado eu sou a luz do mundo, agora ele vem falando eu sou a porta. Vamos entender o porquê ele falou isso. Por que ele falou eu sou a porta? Bom, versículo 1 do capítulo 10 de João. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Então ele já começa falando aqui da porta, a importância de você entrar pela porta. Quem não entra pela porta é ladrão, é salteador. E ele, com isso, ele já nos traz uma consciência, um alerta para mim e para você, de que existe um ladrão e que esse ladrão ele pode estar nos roubando. Vamos entender melhor sobre isso. Quem é esse ladrão e o que ele pode estar nos roubando. Versículo 2. Aquele, porém, que entra pela porta, 2 versículos já falando sobre porta. Este é o pastor das ovelhas. E ele está falando sobre ele mesmo, tanto porta como pastor das ovelhas. Pastor das ovelhas, ele vai se referir também como pastor neste capítulo 10. Então a importância da gente entender aqui o que é a porta, e o que é o pastor das ovelhas. Vamos lá para entender melhor. Versículo 3. Para este, ou seja, para o pastor, o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem porque lhe conhecem a voz. Olha a importância do pastor na vida das ovelhas. Tá? E aí, quem são as ovelhas? Ou quem deveriam ser as ovelhas? Eu e você. E a pergunta que eu faço, nós temos sido ovelhas que temos ouvido a voz do pastor e obedecido ele, sendo protegidos por ele? Olha só, as ovelhas ouvem a voz do pastor. Temos nós ouvido a voz de Jesus, que é o pastor, que é o nosso pastor? Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas. Sabia que Jesus tem te chamado, tem me chamado? A gente tem escutado esse chamamento e ele as conduz para fora. Eu entendo esse as conduz para fora como uma forma de Jesus nos mostrar algo, uma missão
né, para a gente sair da nossa zona de conforto, para a gente sair, né, como Deus falou para Abraão, sai da tua casa, da tua parentela e vai para um lugar. Então, uma missão nos conduz para fora, tá? Isso fala de missão. Eu e você temos uma missão. E para cumprir essa missão, devemos ouvir a voz do nosso pastor, daquele que nos está comissionando, né? Ouvir e ser conduzido por ele. Deixar que ele nos conduza através do Espírito Santo. Olha o que acontece. Depois de fazer sair todas as ovelhas que lhe pertencem, ele vai adiante delas. O mais importante aqui é a gente entender que Jesus nos chama, a gente obedece, a gente vai para fora, mas o melhor de tudo é que ele vai adiante. Ele vai nos protegendo. Ele vai abrindo o caminho. Ele vai trazendo autoridade. Ele vai trazendo o milagre. Ele vai trazendo a proteção. Ele vai abrindo o caminho para que eu e você possamos segui-lo e possamos cumprir a nossa missão. Amém? Versículo 5. Mas de modo algum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Será que nós temos sido como essas ovelhas, que conhecemos tanto a voz do nosso pastor, que a gente não conhece as outras vozes e não obedece às outras vozes? Ou será que nós temos sido confundidos? Será que nós temos ouvido outras vozes? Será que nós temos seguido outros líderes, outros falsos pastores? Será? Versículo 6. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhe falava. Bom, lógico que eles compreenderam a história, né? A parábola eles compreenderam, eles não compreenderam o sentido, porque Jesus está usando aqui uma linguagem que era de conhecimento deles, por isso que ele usou essa história de pastor, de ovelhas, de porta, de aprisco, que era uma linguagem acessível a eles. Eles sabiam muito bem. Hoje a gente vive muito na cidade, então às vezes podemos ter um pouquinho mais de dificuldade de entender. Mas aquelas pessoas a quem Jesus estava se dirigindo naquele momento entenderam perfeitamente a história, mas eles não compreenderam o sentido. Ok, a gente entendeu a história, mas me explica melhor, me explica o que você quer dizer com isso. Então Jesus, no versículo 7, lhes afirmou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Então ele começa aí a desvendar, a explicar o sentido da parábola. Eu sou a porta das ovelhas. E mais tarde ele vai explicar mais um pouco dessa parábola também. Então, o que Jesus está falando aqui? Ó? Versículo 8. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. O que ele está falando? Vários outros vieram antes de Jesus, alegando ser o Messias, alegando ser o Cristo, o profeta esperado, o profeta aguardado, mas eles eram ladrões, salteadores, só queriam se aproveitar da ingenuidade de alguns. Então esses eram ladrões e salteadores. Ele fala, as ovelhas não lhe deram ouvido, as ovelhas verdadeiras. Mas outras que não eram ovelhas acabaram sendo enganadas, influenciados. Então que eu e você sejamos ovelhas, que eu e você possamos aprender com as ovelhas, né, e possamos obedecer e reconhecer a voz do nosso líder, do nosso pastor, do nosso protetor. Amém? Versículo 9, para fechar hoje, ele fala mais uma vez, eu sou a porta. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Vamos repetir mais uma vez?
Eu sou a porta. Imagina uma porta maravilhosa, uma porta que te leva a um caminho maravilhoso, que te leva a uma pastagem maravilhosa, que te leva a uma vida incrível, que te leva a um lugar de proteção. Esse é Jesus. Precisamos passar por esta porta. Precisamos escolher a porta certa. Existem várias portas. Várias portas se abrem nas nossas vidas. E nós precisamos ter a sabedoria para abrir a porta certa e entrar pela porta certa. E essa porta é Jesus. Precisamos ouvir a voz de Jesus para entrar pela porta certa. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrou pela porta, você está salvo. Você entrará e sairá e achará pastagem. O que representa pastagem? Pastagem é provisão, pastagem é abundância. Então você não se preocupa com o que você vai comer, você não se preocupa, você não tem mais medo, você está protegido, você entrou pela porta do aprisco. Você está protegido pelo pastor, você está protegido pela cerca, você está protegido e você tem pastagem, você tem provisão. Amém? E você entra e você pode sair, mas sair para cumprir a sua missão, como Jesus falou, conduzindo. Jesus nos conduz para fora. Então existe um tempo de preparação, um tempo de se alimentar e também um tempo de sair. As ovelhas, elas saem e depois elas voltam. Amém? Então que eu e você possamos aprender com essa parábola e possamos entender que Jesus é a porta. Jesus é aquele que nos traz segurança, que nos protege do ladrão e do salteador. Amém? E eu vou reservar aqui, eu parei no versículo 9 porque eu quero reservar amanhã, o dia de amanhã, para falar apenas sobre o próximo versículo, de tão importante, de tão impactante ele é, e como esse versículo fez toda a diferença na minha vida, trazer bastante consciência, tem muita coisa para se extrair de João 10:10. Amém? Mas ficamos aqui hoje no versículo 9. Que Deus abençoe você, que você possa ser uma ovelha e reconhecer a voz do seu pastor, de Jesus, obedecer, ser conduzido por Ele. Amém? Um beijo no coração e até o próximo dia do projeto.